À beira do enigmático lago Manitok, segredos submersos começam a emergir quando afogamentos impossíveis desafiam a lógica e aterrorizam uma pequena cidade. Sam e Dean Winchester mergulham em uma investigação sombria, onde a água se torna uma arma mortal e o silêncio de uma criança esconde a chave para um crime do passado. Nesta caçada implacável, os irmãos precisam confrontar fantasmas reais e metáforas de culpa antes que a próxima maré leve tudo. Capítulo 1. O peso da água, parte 1. O lago Manitok não era apenas uma massa de água. Era um espelho de obsidiana, imóvel e gélido, que parecia observar a cidade ao seu redor com uma paciência milenar. O crepúsculo tingia o céu de um roxo hematoma, e o silêncio era tão espesso que o som das respirações parecia um ruído intrusivo. Sophie Carton, com a pele jovem ainda quente pelo sol do dia que se esvaía, sentia a textura áspera da madeira do cais sob seus pés descalços. Para ela, o lago era um velho amigo, um refúgio de verão. Ela mergulhou. O impacto inicial foi uma ruptura violenta do silêncio, um som cristalino e cortante que ecoou pelas margens antes de ser abafado pelo peso líquido. No segundo em que a pele de Sophie encontrou a água, a realidade externa, o calor do sol, o farfalhar das árvores e o cheiro de terra seca, foi instantaneamente obliterada. No lugar do ar, surgia um abraço gélido e invasivo, uma pressão constante que parecia expulsar o oxigênio de seus pulmões, enquanto o lago a envolvia em seu manto escuro e denso. Ao romper a superfície de volta para a luz, Sophie executou um movimento brusco com a cabeça. Os fios loiros e pesados de umidade chicotearam o ar, lançando gotículas brilhantes em todas as direções. Seu rosto estava iluminado por um júbilo genuíno, os lábios entreabertos em uma risada vibrante direcionada a Will. Ele permanecia lá, uma silhueta estática na margem, testemunhando o que deveria ser apenas um momento de descontração. No entanto, a atmosfera mudou em um batimento cardíaco. O riso dela não se extinguiu, mas congelou. Ao redor de seu corpo, a água perdeu a calmaria rítmica das marolas e deu lugar a uma agitação frenética e bizarra. Pequenas bolhas começaram a subir das profundezas, eclodindo na superfície com uma velocidade anormal, criando uma espuma branca que subia e descia, como se o lago tivesse se tornado um caldeirão em plena fervura, embora o frio que emanava das águas permanecesse cortante como navalhas de gelo. Abaixo da linha d'água, onde a claridade dourada se perdia em um degradê de cinzas e verdes turvos, o horror tomou forma física. Do vazio abissal emergiu uma mão de palidez cadavélica, cuja textura oscilava entre o orgânico e o apodrecido. Os dedos eram desproporcionalmente longos, possuindo uma maleabilidade perturbadora, como se fossem moldados por décadas de lodo acumulado e lembranças esquecidas no fundo do leito. Com uma precisão mecânica e implacável, aquela garra viscosa fechou-se em torno do tornozelo de Sophie, a pressão dos dedos afundando na carne macia com uma firmeza absoluta. O grito de Sophie foi cortado abruptamente. Ela foi puxada para baixo com uma força desumana. Seus dedos arranharam desesperadamente a superfície da água, criando sulcos que se fechavam instantaneamente. Will assistia, paralisado, enquanto a irmã desaparecia em um redemoinho de sombras subaquáticas. Não houve luta prolongada, apenas o som horrível de bolhas de ar escapando dos pulmões dela e o silêncio que retornou, ainda mais pesado do que antes. O lago Manitok voltara a ser um espelho imóvel, mas agora guardava um segredo fresco em suas entranhas de lama. A quilômetros de distância do lago, onde o asfalto da estrada secundária se fragmentava em rachaduras e poeira, o isolamento da região foi rompido por uma vibração que parecia brotar das entranhas da terra. Não era apenas um ruído, era uma presença física que se manifestava primeiro como um tremor nos pés e um zumbido nos ouvidos. O som começou como um murmúrio baixo e gutural, crescendo gradualmente até se transformar em um rugido mecânico carregado de uma autoridade indiscutível, uma declaração de intenções que anunciava a chegada dos irmãos Winchester antes mesmo que o brilho dos faróis pudesse ser visto no horizonte.
O Chevy Impala 1967 surgiu na curva como uma mancha de escuridão absoluta contra o crepúsculo que avançava. Sua carroceria, pintada em um preto tão profundo que parecia absorver a pouca luz restante do dia, deslizava pelas ruas desertas de Lake Manitou com a fluidez calculada de um predador veterano patrulhando um território desconhecido. O metal polido das laterais refletia os postes de luz intermitentes em flashes rápidos, enquanto a silhueta clássica, robusta e imponente do veículo cortava o ar, impondo sua massa sobre a arquitetura decadente e silenciosa da cidadezinha. Sob o capô longo e vincado, o motor V8 trabalhava com uma precisão feroz, cada combustão enviando uma onda de choque que reverberava nas vidraças das casas fechadas. Era uma sinfonia de poder bruto, um estalo rítmico, metálico e visceral que contrastava de forma violenta, quase insultosa, com o silêncio opressor e estagnado que pesava sobre Lake Manitou como um lençol úmido. O carro não apenas passava, ele desafiava a quietude mortuária do lugar. Dentro da cabine, o ambiente era um santuário de texturas e odores que contavam a história de incontáveis milhas de asfalto e vigília. O ar ali dentro era denso, saturado por uma mistura familiar que trazia conforto em meio ao caos. O toque pungente da gasolina e do óleo de máquina, o aroma reconfortante de café de posto de gasolina já morno e o cheiro orgânico, quase humano, do couro velho dos bancos desgastados pelo tempo. Por baixo de todas essas camadas, pairava uma nota fria e inconfundível. O aroma metálico e seco, vindo do aço e do ferro das armas guardadas no compartimento falso do porta-malas, um lembrete silencioso da natureza da jornada que os trouxera até ali. Dean Winchester segurava o volante com uma familiaridade casual, seus olhos verdes escaneando a paisagem com uma desconfiança instintiva. Ao seu lado, Sam observava o mapa, a luz do painel iluminando seu rosto jovem e preocupado. O contraste era absoluto. Enquanto a cidade parecia querer se esconder sobre o peso de suas tragédias, o carro e seus ocupantes eram uma força de movimento e barulho. Eles estacionaram perto do lago, e ao desligarem o motor, o silêncio da cidade pareceu descer sobre eles como um cobertor úmido, tornando o estalo de metal quente do motor ainda mais alto na quietude da noite. Eles sabiam que não podiam entrar na cidade como caçadores de monstros, precisavam de uma máscara. No dia seguinte, sobre a luz pálida de um sol que não aquecia, os irmãos vestiram suas armaduras modernas. O som do couro das jaquetas sendo ajustadas e o clique dos coldres ocultos eram os preparativos para o teatro. Disfarces e emblemas tornaram-se suas ferramentas. Dean retirou do bolso uma carteira de couro preta, abrindo-a para verificar o brilho da estrela de prata e a identidade falsa de agente federal. A luz fraca da manhã refletia no distintivo, um símbolo de autoridade que eles usavam para abrir portas que o medo preferia manter fechadas. Caminhando com uma postura ereta e profissional, eles se aproximaram da delegacia e das casas das vítimas. Sam carregava uma pasta, seu rosto assumindo uma expressão de seriedade empática, enquanto Dean mantinha o olhar aguçado, procurando por aquilo que não se encaixava na normalidade. Para os moradores, eles eram a lei. Para o mundo invisível que espreitava nas sombras do lago, eles eram a ameaça. O toque frio do metal dos distintivos em suas mãos era o lembrete constante de que a vida deles era feita de mentiras a serviço de uma verdade maior. A investigação os levou à casa dos Carlton. O ambiente exalava uma tristeza estática. O luto de Bill Carlton era palpável, como um cheiro de mufo que se impregna nas paredes. Ao entrarem na sala, os irmãos foram atingidos pelo som do silêncio de uma casa que outrora fora cheia de vida. Bill estava sentado em uma poltrona gasta, os olhos fixos em uma fotografia de Sophie. Ele era um homem quebrado, cujos ombros pareciam carregar o peso de todo o lago. Quando ele falou, sua voz era um sussurro rouco, como se as palavras tivessem que atravessar camadas de areia e mágoa. Ele descreveu o desaparecimento da filha, e a cada palavra, Sam e Dean podiam sentir o desespero do homem. Não havia corpo para enterrar, nenhum fechamento, apenas a incerteza constante que a água proporcionava. O vazio na sala era quase físico, uma presença que ocupava o lugar onde o riso de Sophie deveria estar. Bill Carlton não era apenas um pai enlutado,
Ele era um homem que pressentia que o lago estava cobrando uma dívida, embora não soubesse por quê. Ao saírem da casa, a tensão entre os irmãos, que vinha fervilhando desde que saíram da estrada, finalmente transbordou. Sob a sombra de uma árvore antiga perto do Impala, começou a divergência dos irmãos. Sam parou, olhando para Dean com uma expressão de frustração contida. Para Sam, cada parada em um caso aleatório era um desvio do objetivo principal: encontrar o pai deles, John Winchester, que desaparecera deixando apenas coordenadas em um diário. Dean, por que estamos aqui? Sam questionou, sua voz baixa mas carregada de urgência. Papai deixou coordenadas que levam a outro lugar. Sophie Carlton não é o que estamos procurando. Dean parou e se virou, a mão repousando sobre o teto do Impala. Seus olhos estavam endurecidos pela determinação. Para ele, a caçada não era apenas sobre o pai, era sobre as pessoas que morriam enquanto eles batiam cabeça. As coordenadas do papai nos trouxeram para esta região, Sam, e pessoas estão morrendo de formas que não fazem sentido. O negócio da família é salvar pessoas, lembra? Se houver algo nesse lago, nós vamos parar. A tensão emocional era evidente. Sam via o dever como uma linha reta até o pai. Dean via o dever como a proteção de todos os Bill e Sophies que cruzavam seu caminho. A obsessão de Sam com o paradeiro de John batia de frente com a lealdade de Dean ao código de caçador. Eles ficaram ali, em pé, dois irmãos divididos pelo luto e pela missão, enquanto o vento soprava do lago, trazendo consigo o cheiro de água parada e o pressentimento de que sua estadia em Manitok estava apenas começando a revelar suas profundezas sombrias. Capítulo 1 O peso da água, parte 2. O ar de Lake Manitok parecia carregar uma umidade pesada, um vapor invisível que não emanava apenas da superfície espelhada do lago, mas de uma tristeza ancestral que parecia ter criado raízes no solo e se infiltrado nos ossos dos moradores. Após a conversa tensa com Bill Carlton, cujo desespero ainda ressoava nos ouvidos dos irmãos como o bater de ondas contra um cais podre, Sam e Dean dirigiram-se ao centro da cidade. Ali, a influência da lei local era onipresente, as viaturas do xerife patrulhavam com uma lentidão fúnebre e os cartazes de desaparecido nas vitrines das lojas balançavam suavemente com a brisa úmida. Foi nesse cenário de resignação silenciosa que ocorreu o encontro com Andrea e Lucas. Andrea Barr, a filha do xerife, caminhava pelo parque local com uma postura rígida, os ombros tensos sob o casaco leve, tentando projetar a força que sua posição exigia. No entanto, seus olhos revelavam uma exaustão profunda, cercados por olheiras que nem mesmo a luz pálida da tarde conseguia disfarçar. Ao seu lado, segurando sua mão com uma força quase desesperada, estava Lucas. O menino era uma visão de fragilidade absoluta, uma pequena ilha de isolamento no meio do gramado verde. Ele não falava, não corria e não demonstrava interesse pelos brinquedos ao seu redor. Desde que testemunhara a morte violenta do pai nas águas escuras do lago, o silêncio de Lucas tornara-se sua única armadura contra um mundo que ele não compreendia mais e que, cruelmente, lhe tirara o porto seguro. Quando os irmãos Winchester se aproximaram, ajustando suas posturas para assumirem as identidades falsas de agentes federais, o olhar de Lucas sequer oscilou. Ele não olhou para os distintivos ou para os rostos dos estranhos. Seu foco estava cravado no bloco de papel em seu colo. Seus dedos pequenos, manchados de poeira de giz de cera escuro, moviam-se com uma urgência febril, quase mecânica. O som do giz sendo riscado agressivamente contra a textura áspera do papel era o único ruído que emanava dele, um ritmo frenético que contrastava com sua imobilidade física. Andrea suspirou, um som pesado que carregava meses de consultas médicas e noites sem dormir. Ele simplesmente parou de falar, explicou ela com a voz embargada pelo cansaço. Os médicos chamam de mutismo seletivo traumático. Eu chamo de perda. O trauma de Lucas era uma presença física na conversa, um vazio sonoro que engolia qualquer tentativa de normalidade ou conversa fiada. Sam tentou uma abordagem suave, mas foi Dean quem surpreendeu.
Dean, que geralmente escondia suas cicatrizes emocionais sob camadas de sarcasmo, jaquetas de couro e o rugido do motor do Impala, sentiu uma pontada de reconhecimento ao olhar para o menino. Houve um momento de silêncio compartilhado onde a empatia de Dean se manifestou de uma forma que raramente Sam presenciava. Lentamente, Dean se ajoelhou no gramado, ignorando a umidade da terra. O ranger do couro de sua jaqueta foi o único som enquanto ele se nivelava à altura de Lucas. Ele não invadiu o espaço do menino, apenas ficou ali, uma presença sólida. "É um desenho e tanto, garoto", começou Dean, sua voz caindo para um tom mais baixo e rouco, despojada da arrogância habitual. Lucas não respondeu, mas o movimento do giz hesitou por um milissegundo. Dean continuou, compartilhando um pedaço de sua própria escuridão que ele raramente visitava em voz alta. "Sabe, eu vi algo acontecer com a minha mãe. Eu era pequeno, pouco mais velho que você." Sam, parado logo atrás, sentiu o peso daquelas palavras. Ele sabia o quanto custava para Dean tocar naquela ferida. "Eu fiquei com medo, muito medo", Dean confessou, olhando para as mãos de Lucas. "A gente sente que, se não falar nada, talvez as coisas parem de machucar, como se o silêncio pudesse manter o resto do mundo do lado de fora, certo? Você se sente sozinho, mesmo com todo mundo em volta tentando ajudar." Dean descreveu a sensação de impotência, o desejo de se fechar quando se perde algo que deveria ser eterno. Ele usou sua dor como uma ponte, oferecendo ao menino a validação de que o horror que ele vira era real, e não uma invenção da sua cabeça ou um pesadelo passageiro. Foi um gesto de vulnerabilidade crua, um caçador reconhecendo o outro soldado ferido em uma guerra invisível. Por um breve e eletrizante segundo, Lucas levantou os olhos. Eram olhos grandes e inteligentes, carregados de uma sabedoria terrível que nenhuma criança deveria possuir. Uma conexão silenciosa foi estabelecida entre o homem que carregava armas para caçar monstros e a criança que carregava desenhos para suportá-los. Essa conexão rendeu frutos imediatos. Lucas, em um movimento lento e deliberado, estendeu seu bloco de desenho para Dean. Suas mãos tremiam levemente quando ele soltou o papel. Sam aproximou-se para observar, e ambos iniciaram uma análise silenciosa daquela arte perturbadora. O papel estava coberto por traços pesados e escuros, onde o giz fora pressionado com tanta força que quase rasgara a folha. No centro, uma casa pintada de um vermelho visceral, quase como sangue seco, destacava-se contra um fundo cinzento e desolado. Mas o detalhe que fez o sangue dos irmãos esfriar estava logo abaixo da linha d'água, pintada em um azul tão escuro que parecia preto. Uma figura humana, distorcida e sem rosto, flutuando em uma posição antinatural, com os membros esticados como se estivesse sendo puxada para baixo ou tentando alcançar a superfície em vão. "Essa casa", Sam murmurou, franzindo a testa. "Não me lembro de ter visto nada parecido na orla do lago." "Porque não está na orla", Dean respondeu, os olhos fixos na figura submersa que tinha dedos longos, parecidos com garras, as mesmas que Sam imaginava terem puxado Sophie Carlton para a escuridão. "O garoto não está desenhando o que vê agora, ele está desenhando o que está lá embaixo, ou o que aconteceu antes de tudo isso aqui virar um lago." O desenho era um grito silencioso por socorro, uma evidência visual de que o que quer que estivesse no lago Manitok tinha uma forma, uma história e uma residência específica. Enquanto Dean permanecia com Lucas, tentando decifrar mais detalhes da mente do menino através de outros esboços de árvores mortas e águas revoltas, Sam se dirigiu ao coração intelectual da pequena cidade, a biblioteca pública. O prédio era antigo, com pranchas de madeira que rangiam sob seus pés e um cheiro onipresente de papel velho, cola de encadernação e a poeira que dançava nos feixes de luz que entravam pelas janelas altas. Ali, Sam mergulhou em microfilmes e jornais antigos. O som rítmico do girar das bobinas de microfilme tornou-se o metrônomo de sua investigação. Seus dedos deslizavam pelas páginas amareladas, sentindo a textura do tempo enquanto lia as manchetes de décadas passadas. O que ele descobriu foi um padrão estatístico aterrorizante. O lago Manitok não era apenas um local de acidentes trágicos. Ele era voraz.
A cada 30 ou 40 anos, uma série de desaparecimentos inexplicáveis ocorria em um curto espaço de tempo. Pessoas sumiam de barcos em dias de sol, de cais seguros e até de margens rasas onde a água mal batia nos joelhos. Em nenhum dos casos, um corpo fora recuperado. Desaparecimento misterioso em 1935. Afogamento acidental em 1970. Sam lia em voz baixa, anotando nomes e datas em seu caderno. Ele percebeu que as tragédias pareciam estar ligadas a famílias específicas, nomes que se repetiam através das gerações como uma dívida de sangue que nunca terminava de ser paga. A cidade estava literalmente construída sobre um cemitério líquido, e o progresso que a represa trouxera décadas atrás parecia ter apenas selado o túmulo de algo que não queria ser esquecido. Ao final do dia, os irmãos se reuniram perto da colossal estrutura da represa de concreto. O vento ali em cima era mais frio, carregando o spray de água das comportas. Eles observaram o volume massivo de água contida e sentiram a opressão psicológica que aquela barreira exercia sobre a região. Devido a um projeto de infraestrutura e manutenção, a cidade estava drenando o lago. O nível da água baixava alguns centímetros por dia. Isso, em vez de trazer alívio, parecia aumentar o pânico oculto dos moradores. Era como se, à medida que a água recuava e a lama do fundo era exposta ao sol, os segredos enterrados estivessem ficando perigosamente próximos da superfície. A atmosfera era de uma panela de pressão prestes a explodir. O som constante da água correndo pelas turbinas era como um rosnado baixo, gutural e ininterrupto, um aviso de que a natureza, ou o que habitava nela, não estava satisfeita com a intrusão humana. A percepção de Sam e Dean era de que a cidade estava afundando emocionalmente na mesma proporção em que o lago era esvaziado. A estrutura de concreto, fria e imponente, parecia agora um túmulo monumental para todos aqueles que haviam sido levados. Havia um sentimento de urgência elétrica no ar. O espírito, irritado pela diminuição de seu domínio aquático e pela exposição de seu esconderijo, estava atacando com mais frequência e agressividade. A drenagem não está apenas revelando o fundo do lago, Dean, Sam comentou, olhando para a vastidão escura enquanto o sol se punha. Está tirando o cobertor de cima de algo que quer ficar no escuro. Os irmãos Winchester olharam para o horizonte onde a casa vermelha do desenho de Lucas poderia estar escondida, submersa por décadas de silêncio e sedimentos. Eles sabiam que a calmaria da superfície era uma mentira bem contada. Sob as águas de Manitok, a justiça e a vingança estavam se misturando em um redemoinho mortal, e eles eram os únicos capazes de mergulhar nessa escuridão para salvar o que restava daquela cidade condenada.